Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo de Piero. Propôs o Senhor no meu espírito para eu falar com você de algo muito sério, que é esse tema aqui hoje. Quero falar sobre comodismo. Na verdade, essa palavra comodismo é muito séria. Muito séria porque ela não acontece só no mundo espiritual. Ela não acontece só com a nossa vida com Deus. Ela acontece na nossa vida ministerial. Se eu me acomodar na minha vida ministerial, eu não saio da plataforma que eu estou. Eu não alcanço nada novo. E você sabe que depois que eu preparei a ministração para hoje eu conversava com a profetisa Márcia sobre um assunto e surgiu a palavra tempo. E a gente chegou no seguinte entendimento: os dias eles estão cada dia mais velozes. Não sei se você percebeu que o seu dia está cada dia mais veloz. E o ano passado, por exemplo, eu conseguia ler um livro por mês. Eu comprava livro para ler, eu lia um livro por mês. Eu não estou mais conseguindo ler um livro a cada 3 meses. Existem algumas coisas que eu fazia com mais tranquilidade. Isso no fim do ano passado. Hoje eu não consigo mais. A gente está vendo as pessoas cada vez mais se esfriando em buscar o Senhor. Nós estamos vendo as pessoas cada dia mais contaminadas com coisas que na verdade não trazem nenhum tipo de crescimento para a vida delas. Nós estamos vendo a cada dia mais as pessoas buscando coisas apenas para si. Pessoas, na verdade, mais preocupadas naquilo que ela não tem do que, na verdade, em estender a mão para os outros. Esses dias atrás eu vi uma frase, ela é bem pertinente. Ministério não é estar em evidência, ministério é serviço. É quando nós estamos dispostos a servir alguém. Então, nós estamos muito mais, às vezes, dispostos a preocupar-se com as nossas coisas do que estar prontos para ajudar algumas pessoas. Verdadeiramente, só não acredita quem não quer que os dias da volta de Jesus está muito mais evidente do que você possa imaginar. Nunca se teve tão evidente os sinais da volta de Cristo como hoje. As pessoas, se você ouve uma música secular, por exemplo, ela depreciou a humanidade, principalmente a mulher. E muitas mulheres também entraram daquela música e se depreciam também. São o que isso? São sinais dos dias de Noé. Nos dias de Noé as coisas estavam assim. As pessoas buscavam coisas para si, enquanto Noé permanecia firme na palavra. Muito gostoso nós cantarmos as canções que nós cantamos hoje aqui, que o Deus do impossível não se esqueceu de mim. Mas na verdade eu preciso viver para esse Deus dos impossíveis. Eu preciso ter desejo de separar a minha vida para Ele. Então quando nós olhamos para essa palavra comodismo, nós temos que olhar muito mais além do que somente a nossa vida com o Senhor. Temos que olhar dentro do nosso matrimônio, para aqueles que são casados, para o relacionamento afetivo, para o relacionamento entre pai e filho, para a minha vida profissional. Existem pessoas que não conseguem dar passo na vida profissional. E logo elas atrelam esse insucesso profissional a um ser chamado diabo ou Satanás. Bem verdade é que ele trabalha sempre aprisionando a nossa vida. Mas um homem e uma mulher cheia de Deus faz com que ele tenha que retroceder. Olha para o teu irmão e diga: o seu inimigo precisa retroceder da sua vida. Então, se nós na verdade não procurarmos fazer alguma coisa nova na nossa área profissional também, nós entramos nessa mesma situação chamada comodismo. Por que alguns matrimônios ruins acabam, resfriam? Porque a gente aprendeu que o amor não acaba. Acaba quando você não alimenta. Então o comodismo gera um monte de coisas. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e ver se nós não temos áreas da nossa vida que acomodaram. Por isso que alguma coisa começou a não fluir. E se na vida cristã gerar um comodismo, se torna uma religião. Religião são coisas repetitivas, coisas que nós não estamos prontos para renovar. E lamentavelmente muitos de nós cristãos, nenhum daqui de Jaú, amém, amados? Talvez por aí, talvez alguns que o Arnaldo e a Valéria conheçam lá em Santa Catarina, por isso que eles estão lá. Alguns que na verdade não querem renovar, então eles continuam acomodados religiosos. Mas nós precisamos entender que comodismo é uma atitude de quem só se preocupa com o seu próprio bem-estar.
Comodismo são pessoas que só se preocupam consigo mesmas, não ligam para os outros. Um pouquinho do que é comodismo. Então, eu queria que você apertasse o cinto de segurança aí, porque nós vamos decolar agora, amém, irmãos? Você tem um caderninho aí? Vamos lá. Significado de comodismo, se você pegar essa palavra e esmiuçar ela, é que se encontra albergado ou hospedado. É aquele que na verdade só quer saber de ficar amoitado, é aquele que só quer saber de ficar alongado, tranquilo, sossegado, largado. Aí você fala para ele, vamos fazer tal coisa, ah não, tá bom assim. Oh, vamos ali, ah não, tá bom aqui mesmo. Ele se acomodou com o lugar, e eu sempre dou esse exemplo. E aí você se cansa de ouvir, mas eu gosto desse exemplo porque ele é prático. Como é que você pode assemelhar uma área da sua vida acomodada? A sua forma de se vestir, por exemplo, seu sapato. Quando você compra um sapato novo, você tem dificuldade para colocá-lo. Se você colocar uma meia mais grossa, por exemplo, vai ficar mais apertado. E o sapato ele não laceia para frente, ele não laceia no bico, ele laceia nas laterais. Então, à medida que você vai usando, o seu sapato tem a tendência de formar o desenho do seu pé. Uns têm os pés lindos, bonitos. Uns herdaram os presentes, umas joanas, aleluia. Outros os esporões e glória, aleluia. Você foi abençoado, recebeu umas ofertas maiores do Pai, né? Então o seu pé tem um pouco de diferente, mas o sapato fica pronto. E aqueles que têm uma saliência, receberam o dom de ser caixa d'água, como o meu que te falo, tem dificuldade para mexer a barriga. A gente gosta de sapato que não tem cadarço, porque na verdade depois que ele toma o formato, a gente só chega e dá uma virada e ele encaixa no pé. Isso é o símbolo de uma vida de alguém acomodada. A gente gosta das coisas práticas, a gente gosta das coisas que estão dentro do nosso controle, a gente não gosta de se esforçar. É a mesma coisa, por exemplo, quando você convida as pessoas para participar de cultos, de celebrações. Você fala, olha, participa do culto tal, participa da celebração tal. Olha, faz um propósito com o Senhor em tantos cultos. Ah não, é que não dá. Mas aí quando a coisa aperta, ela quer que a gente arrume um horário para atender ela na hora que ela quer. Mas na verdade, ela tem uma vida acomodada. Mas na verdade, quando a situação está muito apertada para ela, a gente precisa arrumar um tempo para socorrer ela. São pessoas que na verdade se acomodam com tudo. Então eu estou dando um exemplo de uma vida cristã, para que você possa ver diversas áreas da sua vida. É a mesma coisa no convívio de casa, é a mesma coisa na forma de de arrumar a casa. Perceba, as donas de casa estão aqui, só as felizes. Diminuiu, você viu? Eu chamei dona de casa, falou amém, mas quando eu chamei felizes, amém. Dona de casa normalmente não fica feliz, mas a sua casa, por exemplo, quando você troca alguma coisa de lugar, o ambiente muda. Se você pegar a sua casa e virar o sofá na sua sala, é porque você não foi em casa, apóstolo. Vai lá em casa para você ver o tamanho da minha sala. Você vai mexer o sofá, a gente tem que sair, aleluia. Mas se você fizer alguma mudança, pintar uma parede, mudar o quadro, colocar um quadro, uma flor, você mudar alguma coisa, quando alguém chegar lá, vai falar assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? Simplesmente porque você virou o sofá. Simplesmente porque você virou a posição da mesa. Simplesmente porque você tirou uma porcelana de quando você casou, aquele fio dourado do século passado. E aí você coloca no jantar ou no almoço, alguém fala assim, meu Deus, o que aconteceu? O que deu no céu, mãe? O que deu no céu, esposa? O que está acontecendo? Por quê? Porque você fez alguma coisa diferente. Mas se a gente acostumar só com aquele Marinex, marronzinho, aleluia, tá cheio de marca, de garfo, de faca que já passou, já bateu, aqueles copos de massa de tomate, aleluia, glória a Deus pela massa de tomate, mas se colocar só aquele mesmo copo, é desse jeito que a gente vai levar. Eu não estou ensinando você a ser orgulhoso, nem presunçoso, estou ensinando você a mudar hábitos de comodismo. É a mesma coisa na igreja. Se todos os cultos a gente começar e cantar o mesmo hino, todo culto, você vai chegar um dia que você vai falar assim, não aguento mais. Já imaginou se todo culto você vier aqui, quando tudo diz que não, sua voz me engana. Amanhã você vem de novo, quando tudo diz que não, você fala, não aguento mais. 2 vezes que você ouve essa canção, tem depressão. É assim ou não é? Fala pro teu irmão, se vier alguma área acomodada, você vai sair dessa acomodação hoje. A gente fica albergado, a gente fica ajustado, adaptado ou adequado. É isso que é gente acomodada. Resignado ou acostumado. Por exemplo, tem gente que tem um hábito para ir trabalhar. Então ele já fez o cronômetro dele.
Então ele sabe que se ele acordar, ele entra às 7. Se ele acordar às 6h38, dá tempo dele escovar o dente, tomar uma xícara de café, comer uma banana e sair com o carro, chegar lá e picar o cartão. Mas se aquele dia tiver um problema, o Saenja interditar a rua, ou alguma coisa acontecer, a polícia desviar o trânsito, ele vai se rebelar, ele vai chegar atrasado, porque ele criou um padrão para trabalhar. A gente cria padrão até para orar. Um dia lá em casa, o Vitor foi fazer uma oração, e ele foi fazer uma oração igualzinha a minha, na hora de abençoar a comida. Eu deixei ele fazer. No outro dia, nós mudamos a oração. Débora, agora hoje é você. E a Débora fez uma oração igualzinha da Márcia. Aí no outro dia que o Vitor foi fazer a oração de novo, ele foi fazer de novo igualzinha a minha oração. Falei, irmão, vira o disco. Você tem que achar a sua oração, você não pode mais repetir a minha oração. A gente cria padrão, e se a gente perder o padrão, a gente se desespera. Então nós precisamos entender que a gente cria essas coisas que trazem costume para nós. Tem gente que na verdade não gosta de comer algumas coisas. Você conhece gente chata para comida? Sim ou não? Dá uma olhada para a direita, para a esquerda, vê se tem alguém aí e fala assim, você conhece gente chata para comer? Fala. Uma vez, quando eu era, não faz muito tempo, faz um pouquinho de tempo só, eu era criança, era menino, eu fui comer uma bolacha Cracker, Tostines. Meu pai comprava 2 pacotes por despesa. Na época que a gente era criança, meu pai não fazia compra, meu pai fazia despesa. Ia no mercado e pregava e comprava compra para comida para o mês inteiro. Era pacotes de arroz, pacote de feijão, pacote de açúcar de papel. Lembra daqueles pacotes? Os mais novos não sabem o que eu estou falando. Pacote de macarrão basilar, daquele que dava para bater na gente, aqueles pacotes. Meu pai dava cada uma naquela na gente, aleluia. E comendo uma bolacha, cortou meu céu da boca. E não parava mais de sair sangue. E aí cresceu uma bola de sangue no meu céu da boca, eu tive que fazer uma cirurgia. Eu tive que ficar um bom tempo comendo bolacha, tomando chá e comendo sopa. Sopa é uma delícia, né? De vez em quando. Mas se almoçar sopa e jantar sopa, se for um dia, 2 vai. Olha, empurrando 3. Mas se você ficar uns 5, 6 dias tomando sopa, é para enjoar, é ou não é? E depois que eu passei por esse período, minha mãe quando fazia sopa eu não comia. E aí chegou um dia que eu perdi o juízo e me casei, amém? E aí eu cheguei em casa que tinha... Eu olhei para ela e disse, eu já te avisei que eu não como sopa. Ela falou assim, na casa da sua mãe você não comia. Aqui você come. Lá você não comia, mas aqui você come. Eu disse, senhora, vamos comer sopa. Glória a Jesus, oh aleluia, aleluia. Soprava com gosto. Glória a Jesus. Você está rindo porque não era você que passou aquele calor. Porque tomar sopa no frio é uma delícia, mas vai tomar sopa no calor para você ver. Você soa tudo, Deus que me defenda. Mas aquele dia, eu entendi que eu precisava sair daquele comodismo. Não é porque aquele dia eu tive problema, que a sopa agora é um problema para mim, não. A gente precisa entender. Eu tinha dificuldade para comer algumas coisas, até o momento que eu provei. Esses dias atrás eu conversava com o apóstolo Arnes, ele disse assim para mim, Paulo, se teve uma coisa difícil para me comer, foi peixe cru. Para mim, nessas comidas, esses sushi, sashimi, essas coisas de japonês, chinês, essas coisas assim, meu Deus do céu. E aí, ele falou assim, conversando com um amigo um dia, e esse meu amigo falou assim, olha aqui, como é que Deus pode mandar você para o Japão se você não come essas coisas? Como é que Deus pode mandar você para outra nação se você não come? Você tem que comer, como é que você vai se virar lá para comer? E ele botou isso na cabeça e falou assim, verdade, eu preciso ir. Ele foi num restaurante japonês e começou a comer essas coisas cruas assim. 3 meses depois, ele foi convocado para ir ministrar no Japão. Depois disso, ele foi 4 vezes para o Japão. O que eu estou fazendo agora? Aprendendo a comer peixe cru. Tomei essa palavra para mim. É verdade? Você está rindo? Mas na verdade, Deus não pode usar os acomodados. Deus só pode usar os que estão preparados. Fala para o irmão, o sorriso agora mudou. Fala para ele. Fala para ele, se é acomodado ou se é preparado.
Então, a gente cria padrões para a nossa vida. Não, eu só como se for bem passado. Não, eu só como se for mal passado. Não, eu não como alho. Meu irmão, minha irmã, você tem que comer, porque vai chegar um dia que a coisa fica cada vez mais escassa. Então sai do comodismo. Quantos comigo? Serenado ou sossegado, tranquilizado ou pacificado. Conhece aquelas pessoas bem chinelinho na beira da praia ou não? Tem gente que você pode falar com ela, vamos, ela está assim, ó. Vamos orar, irmão? Deixa pra lá. Gente sossegada, o mundo tá lá acelerando, ele está lá, sossegadão, tranquilo, não quer saber de nada. Conhece gente assim ou não? Apóstolo, parece que sou eu. Atitudes do comodismo: acomodado, preguiçoso, desmotivado. Conhece gente desmotivada ou não? Pergunta para o irmão do seu lado, acorda ele e fala: você conhece gente desmotivada ou não? Meu Deus, pelo amor de Deus, eu me apavoro. E eu sei lidar assim com gente desmotivada. Eu convido uma vez, e a segunda vez, depois não convido mais. O desmotivado eu falo com ele uma vez, eu falo com ele a segunda vez. Se não motivou, se não ligou, se não deu partida, eu abandono. Eu deixo para lá porque não vai dar. Mexer com gente desmotivada. O que mais que uma atitude de comodismo? Estado de aceitação. Fica lá prostrado, aceita. Não, é assim mesmo. Mas é assim mesmo, né? Uma hora vai dar. E não se mexe. Uma hora Deus muda. Deus não muda se não ora. Deus não muda se não lê. Deus não muda se não se transforma. Deus não muda se não se renova. Alguns ficam, não, uma hora vai. Não é questão de uma hora. Não é questão de você exigir Deus, mas é uma atitude nossa. O que é uma oração? Uma atitude, uma ação minha e sua. É algo que nós estamos apresentando a Deus. Nós temos que agir para que Ele possa estabelecer. Diga isso comigo: pedir a Deus, agir para Ele estabelecer. Vamos lá, vamos ler o texto, 1 Coríntios 15, 58. Você conhece esse texto, toma nota dele. Portanto, meus amados irmãos, sede de que jeito? Vagaroso, acomodado, sossegado, amém? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aí tem alguns que falam assim: mas você está pregando a obra de Deus? Nós não somos obreiro, somos membro. Não, obra não é essa de usar uniforme de igreja, gravata, ter título de pastor. Não é isso. Quando nós falamos de obra do Senhor, é o simples fato de você dizer para Ele: eu vivo para Ti. Então, por causa de você viver para Ele e propagar o Evangelho, você já é um semeador das boas novas. Então é comigo e com você. Ele nos convida a ser firmes e constantes. Pode vir o vendaval que vier, eu continuo firme. Quantos continuam assim? Pode vir o terremoto que vier, eu continuo firme. Quantos continuam? Pode vir enfermidade, eu continuo firme. Pode vir problema financeiro, eu continuo firme. Será? Porque infelizmente nós temos uma maneira de atrelar a nossa vida com Deus quando tudo dá certo. Você pode ver, quando nós temos dinheiro, é uma delícia falar que o Senhor prospera. Aproveita e fala isso para o teu irmão: o Senhor prospera. Eu sei que se você não tem hoje, você vai ter amanhã muito dinheiro, a ponto de você chegar e fazer um cheque e falar assim: compra o terreno logo. Amém? Mas será que Deus pode te prosperar? Porque Deus, quando olha para mim, para você, me vê, te vê, nos vê firmes e constantes. Ou qualquer variação altera a nossa disposição. Qualquer variação que dá na nossa vida altera a nossa forma de adorar a Deus, de orar, de se alegrar nele, de cantar. Porque como é gostoso a gente cantar, né? Quando tudo está dando certo, glória a Deus. Lá no emprego está tudo dando certo, a saúde está boa, lá em casa tem comida, oh glória, as contas estão pagas. Ah, meu Deus. Mas e quando a coisa está complicada? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que tudo que você fizer não é vão, tem uma recompensa. Conta para esse teu irmão: tudo que você fizer para Deus tem uma recompensa.
Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A ordenança é: se você está cochilando, está dormindo, precisa acordar, precisa levantar, precisa despertar. E muitas vezes o que precisa acontecer comigo, com você, é despertar. Por que você está falando isso, apóstolo? Porque você já ouviu aqui, o ano passado, onde eu fui pregar, eu só preguei esta palavra. Quando nós olhamos para a parábola das 10 virgens, nós olhamos para uma igreja, todas estavam vestidas de noiva. Porém, quando o noivo vem se encontrar com ela, só 5 estavam prontas, 5 não estavam preparadas. Mas o estado das 10 era qual? Dormindo. Esta parábola é um chamamento do Senhor para a igreja dele, para esse tempo, no tempo do fim. É o tempo de que a igreja está sonolenta, dorme, se acomoda. E nós precisamos acordar, despertar, desperta o que dorme e levanta dentre os mortos. Para quê? Para que eu e você estabeleça e viva cada um dos propósitos do Senhor. Quantos comigo até aqui? Preciso ler mais um texto com você. 1 Pedro 5, versos 8 ou 9. Sede sóbrios, vigiai. Quando você fala de ser sóbrio, é quando você, no meu caso, não sei se alguém aqui pode dizer também amém comigo, mas alguém já foi do Alambique? Só? Pensei que ia ter mais. Quem gostava de manguaçá, que nem eu, tomar uma cervejinha, uma cachaçinha, hein? Então, quando era do Alambique, tomava e ficava meio de vez em quando, alegrão, né? Contava história, ficava macho, né? Dava ordem, todo mundo fica nervoso naquela hora. Então, perde o juízo, perde o sentido, perde a sobriedade. Então, o que o apóstolo Pedro está chamando a atenção do povo? Olha, agora vocês têm que ser sóbrios, vocês têm que estar prontos, prestando bem atenção em tudo. Vigia, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor. Eu já expliquei isso aqui para você, mas vou explicar de novo. Está gravado já isso, mas vou explicar de novo. Imagine que essa garrafa seja você. Quando a Bíblia diz assim, o vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Preste atenção no que eu vou te explicar para você entender esse texto, nunca mais esquecer dele. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Quantos creem nisso? Então o que é isso? O anjo anda assim, anda no sentido horário. O anjo está andando. Imagine que essa garrafa é você. Fala, eu sou a garrafa. Isso. E o anjo está andando. Mas a Bíblia diz o quê? Que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. E você sabe que temer não é ter medo, temer é obedecer. Então o anjo está acampado, andando ao redor de quem teme. Então quem não obedece, o anjo para. O anjo está acampado ao redor do que os temem, a Deus. Quem não teme, eu sei que eu não posso fazer, mas Deus me entende, o anjo para. Toda vez que você fala, Deus precisa me entender, porque também não é assim. O apóstolo bate muito, também não é assim, então o anjo para. Andou fora da obediência da palavra, o anjo para. Fala para o demônio, não precisa assustar não, irmão. Quando o anjo para, outro anjo começa a andar. Mas um anjo caído. Esse que anda ao derredor. Qual é o derredor? Sentido anti-horário. Ele anda no sentido contrário. Por que ele anda no sentido contrário? Quando o anjo para, por causa da desobediência, é onde ele tem a brecha para entrar. Por que hoje a gente encontra muito crente falando, ai meu Deus, por quê? Porque deu brecha, porque deu uma vacilada, porque não obedeceu, porque não temeu. Aí o anjo tem que parar. Aí o que o apóstolo Pedro disse? Olha, sede sóbrio, fique atento, não vacila, não brinque em serviço. Por exemplo, se você comprasse um moedor de cana, daquele que tem naquelas peruas que você toma garapa, você dá uma chapada naquela garapa de vez em quando. E imagina que se você colocar a cana e você não parar, aquele moedor pega seu dedo, não é? Então, de vez em quando nós precisamos tomar muito cuidado. A gente tem que vigiar muito para a gente não vacilar também com algumas coisas da nossa vida, não colocar algumas coisas da nossa vida em risco. E aí o texto é muito claro: o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, ele nunca vai deixar de ser diabo.
Ele nunca vai deixar de ser tentador. Deus não te tenta, Deus te prova. Fala para o teu irmão, Deus não te tenta, Ele te prova. Essa semana eu coloquei uma frase que deu tanto compartilhamento. Todas as vezes que Deus pede um Isaac, Ele quer achar um Abraão. Então na hora que Ele pede uma obediência sua, é para Ele quer saber se você está pronto para obedecer. Então o texto diz: o vosso adversário, ele anda ao derredor, porque esse é o papel dele, bramando como um leão. Você faz cosquinha na barba do leão? Ai, gatinho, só o Daniel fez isso. Então ele está lá louco, tentando devorar, buscando a quem ele possa tragar. Mas agora o texto diz: ao qual resistir firmes na fé. Como que você resiste firme na fé? Acomodado, desanimado, cansado, colocando o sapato de qualquer jeito? Não, querido, tem que haver uma dedicação. Conforme a gente aprendeu aqui há 2 domingos atrás, para transportar a arca é no ombro, tem um peso, há uma responsabilidade. E quando você, já falei isso aqui também, a Bíblia diz assim, que o amor de Cristo nos constrange. Fala isso comigo: o amor de Cristo nos constrange. Fala assim para o teu irmão: por causa do amor de Cristo eu preciso te amar. Mas essa palavra constranger eu já te ensinei. Essa palavra constranger, quando você vai para o hebraico, essa palavra significa obrigar. Então a Bíblia diz assim, que o amor de Cristo me obriga. Amar a Deus me obriga a amar os meus inimigos, amar os que me ofendem. Então é necessário nós estarmos sempre atentos, porque o nosso adversário não deixa de ser adversário. E Provérbios 13, versículo 4, agora começa a minha ministração, preste atenção agora. Provérbios 13, versículo 4, a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Aí, eu sei que alguns têm dificuldade para entender algumas palavras. Eu peguei a tradução da versão da Bíblia Viva, que é mais prática. Ela fala assim: o preguiçoso sonha e nunca consegue nada, mas a pessoa esforçada e trabalhadora realiza os seus ideais. Queridos, sonhar, todos nós precisamos sonhar. E Deus nunca vai poder realizar na minha vida e na sua aquilo que eu e você não somos capazes de sonhar. Se você vier nas madrugadas de oração, eu vou entregar um papelzinho para você de algo que eu apresentei aqui sábado na nossa reunião, no nosso encontro apostólico, de um futuro que nós estamos propondo para Deus. É o nosso sonho. Então, se nós não tivermos coragem de sonhar, Deus não pode dar para nós. Eu já contei isso aqui para você. Quando nós entramos nesse prédio aqui, alguns irmãos que estão aqui entraram comigo. O Vitor, meu filho, que toca bateria aqui, quando ele entrou aqui, ele entrou dentro de um, como é que chama? Bebê conforto. Ele tinha 2 aninhos. O Vitor participou de vigílias aqui, celebração de ceias, que a gente ficava fazendo assim, ó, um negocinho com ele, para ele dormir, e a gente continuar orando. Quando ele entrou aqui, ele não conseguiu ver nada do que estava aqui, não consegue lembrar daquilo. Mas hoje, tudo isso que a gente conseguiu construir aqui com a sua ajuda, com a sua contribuição, mas Deus só pode dar alguma coisa para nós quando Ele vê em nós dedicação. Como é que... Ai meu Deus, eu falei para você que ia doer. Fala para o teu irmão, vai doer muito agora. Como é que Deus vai dar um carro novo para você se você não cuida do que você tem? Como é que Deus vai dar um carro novo para você se você não lava o que você tem? Como é que Deus vai dar uma casa boa, nova para você, se você não honra a que você tem? Algumas pessoas falam para mim assim: nossa, mas por que você gasta tanto dinheiro aqui nesse prédio? Se amanhã os caras pedirem o prédio, ou você foi embora daqui. Não importa se eu vou embora daqui, se nós vamos sair daqui para um outro lugar, ou se eles um dia vão pedir esse prédio. Importa que enquanto eu estive aqui, eu cuidei dele como se fosse meu. Ai, mas eu moro numa casa alugada. Cuide dela como se fosse sua, senão Deus não pode te dar a sua. Esse é o nosso problema, a gente se acomoda. Ah, não é minha mesmo, ah, deixa suja mesmo. Ah, hoje o interruptor caiu. Ah, pendura com arame, não é nossa mesmo. Você já imaginou se cada lâmpada que queimou aqui, porque não é nossa, eu ia deixar apagado, não tinha luz hoje aqui? Quantos entendem o que eu estou falando? Comodismo. A gente se acomoda. A gente cria padrão na nossa vida, a gente cria dogmas na nossa vida. E está aqui o texto:
A alma do preguiçoso deseja, mas coisa nenhuma alcança. Mas a alma dos diligentes se farta. Sabe essa cadeira que você senta? É gostosa? Parece que ela te abraça, não parece? Ainda bem que Deus não deu mais dinheiro, porque se desse dado, mas ia ser daquela que balança ainda. Mas quando a gente foi comprar essa cadeira, em 2007, essa cadeira, essas 252 poltronas que tem aqui, custou 21 mil reais. Em 2007. Sabe como é que ela foi paga? Com carnê. Membros da igreja compraram uma longarina. Outros compraram 2. Outros compraram 3, dividimos em 6 pagamentos. Mas irmão, foi uma luta para pagar. O dia que o cheque ia cair, eu falava: meu Jesus amado, multiplica, faz a obra, faz alguma coisa, Senhor. Eu trocava moeda para poder cobrir o cheque. Mas amados, a gente tem ela hoje porque um dia a gente sonhou e um dia a gente se esforçou. E você se lembra, alguns que estão aqui vão se lembrar. Chegou um período que nós precisávamos tocar o pano dela, porque é 5 anos no máximo que dura o pano. Era de outra cor, não era dessa cor. Ficou R$5.100 na época para trocar o tecido de todas as cadeiras. Eu tirei os assentos, o rapaz veio e trocou o pano. Fizemos um propósito aqui para levantar, para a gente trocar, os irmãos contribuir com oferta. Conseguimos com os irmãos aqui da igreja metade do dinheiro. Era 5 mil, conseguimos 2.500 em oferta. E falei: meu Jesus amado, o Senhor mandou eu fazer, e agora? O último envelope de oferta daquele dia que eu fui abrir, tinha um cheque de R$5.100 pagando todas as cadeiras. Eu quero dizer para você, amados, que quando você ouça, o que eu estou falando para você não é conto, eu não ouvi de ninguém, Deus fez comigo. E eu falo para você o que Deus fez comigo. Se fez comigo, vai fazer contigo também. Então é necessário que nós olhemos para a palavra de Deus e acreditemos nela. Isso é fé. Há um pregador que diz uma palavra muito forte, muito séria, que mudou minha vida quando eu entendi. Deus não dá fé para você, na verdade, conhecê-lo. Deus não dá fé para você conquistar alguma coisa. Deus dá fé para você só se relacionar com Ele. Você tem fé porque você crê que Ele faz. A fé é quando você fala: não, eu tenho fé que Deus vai fazer. Não, então você tem fé porque você conhece Ele. Então não é porque a coisa não aconteceu que você mudou o seu relacionamento com Ele. Diga para o teu irmão: o preguiçoso não alcança. Diga para ele: mas os diligentes se fartam. Olha Provérbios 15, versículo 9. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. Então perceba que quando eu estou usando o texto de preguiçoso, é a mesma palavra de acomodado. O acomodado é um preguiçoso. Então o preguiçoso, ele tem sempre na vida dele, ele tem dificuldade. Ele tem uma vocação. Talvez essa palavra para alguém daqui. Ele tem uma vocação específica para ser um empresário, por exemplo. Aí ele conversa, está cercado de pessoas, ele conversa com alguém. E esse alguém fala: mas isso que você está pensando não adianta, não vai não, porque um amigo meu foi fazer e se arrebentou. E ele fica tão preguiçoso que ele se cerca de espinho, porque ele acreditou naquilo que a pessoa falou e não na palavra que ele recebeu do Senhor. E muitos se tornam preguiçosos. Fala para o teu irmão: pode ser com você. Muitos se tornam preguiçosos porque ouviram uma palavra de Deus para a sua vida e acham que tem que ser amanhã. Ei, irmão, irmã, olha para mim, você está me vendo rosado, azulado? Você foi uma promessa de Deus há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás Deus falou que você viria aqui. Teve dias que deu vontade de fechar. Teve dias que eu bati a mão na cabeça assim e disse assim: acho que eu fui enganado. Mas eu precisei olhar para cada uma. Se eu ficasse olhando para os espinhos que vieram à minha volta, a minha família sabe o que eu estou dizendo. Os meus pastores que estão aqui comigo há muitos anos sabem do que eu estou dizendo. Se eu tivesse olhado para cada espinho que estava à minha volta, eu fiquei quase 3 anos fazendo os cultos nessa igreja só com computador, não tinha músico. A igreja não fechou, irmão. Eu não passei fome. Porque Deus é muito mais do que um instrumento.
Deus é muito mais do que isso. Deus é muito mais do que uma música bonita. Deus é muito mais do que isso. Deus está esperando que eu e você se submeta a Ele e não fique olhando os espinhos que estão à nossa volta. Vai doer, porque Deus é muito engraçado às vezes. Como é que chama aquele moço? Eu esqueci o nome dele, lembrei já. Aquele moço, Zaqueu. O ano que vem você vai para Israel comigo, em nome de Jesus. O dólar está caindo, não sei até quando, mas você vai passar do lado da figueira brava. Não é a figueira do Zaqueu, mas a figueira brava. O dia que eu cheguei perto dela, eu olhei para ela e me apavorei. Os espinhos dela são desse tamanho. Eu fico imaginando, quando eu cheguei perto dela, que eu botei a mão nos espinhos, eu fiquei imaginando os gritos do Zaqueu, porque ele subiu depressa para ver o Senhor numa figueira brava, cheia de espinho. A hora que ele acabou de subir, o Senhor desce depressa. Que engraçado que Jesus é. O cara se lascou para subir, todo cheio de cutucada, sangrando, e o Senhor falou para ele: pode descer agora. Então, existem alguns momentos que Deus vai falar assim para você: vai doer, mas quando você entender o propósito. Imagina o Zaqueu todo cheio de dor, ouvindo do Senhor: hoje me faz bem repousar na sua casa. Fala para o teu irmão: vai doer, mas permanece no propósito. Se eu fosse você, eu fazia alguma coisa. Eu faria. Se eu faria. Vai doer. Um dia, eu já contei isso aqui para você. Um dia, um líder daqui da cidade passou aqui na frente, enquanto nós estávamos abrindo essa igreja, e disse assim: pronto, outro Titanic. Da mesma forma que vem grande, afunda rápido. Um líder da cidade disse isso quando nós estávamos pintando a frente da igreja com o nome da igreja. Graças a Deus, eu não acreditei naquela palavra, porque isso aqui não era um Titanic, isso aqui é uma arca. E a arca não afunda, ela flutua, amém, irmão? Então, se você ficar preso em palavras, você nunca alcança o destino do Pai. A única palavra que você tem que ficar preso é na palavra de Deus. E para que esse negócio de Deus tem que confirmar 3 vezes para ser Deus. O apóstolo está falando uma coisa aqui hoje: se Deus confirmar, é Deus. Quem tem que confirmar alguma coisa somos nós, irmão. Porque em nós há variação de pensamento. Ontem você estava legal, hoje você já não está. Ou quando não, ontem você não estava legal, hoje você está. Mas Deus não. Deve imaginar Deus assim, anjaiada, flutuando, passeando lá, e Ele chega perto: eu estou legal hoje. Deve imaginar Deus assim. Deve imaginar Deus cansado. Deve imaginar Deus acomodado. Se desse para imaginar, eu acho que Ele catava os raios que fica pulando ali perto do trono, e de vez em quando pegava uma meia dúzia de crentes, nenhum de nós, amém? E tacava e torrava logo. Porque de vez em quando a gente não fala: ai, que vontade de morrer, que essa vida, a gente não fala. Querido, você quer morrer? Fala para Ele: Senhor, eu não quero morrer não, eu quero cumprir cada um dos teus propósitos. Quando eu cumprir, aí sim. Ou se o Senhor quiser voltar, aí nós vamos. Mas antes, eu quero cumprir cada um dos teus propósitos. Amém? O comodismo é aquela fase da vida em que parece que não queremos envolvimento com nada que possa nos tirar do nosso conforto. Inclusive tem muita gente que não gosta do que eu prego, porque eu não passo a mão na sua cabeça. Sabe como é que eu imagino igreja? A igreja, sabe como eu imagino o culto? Como eu gostaria de receber o culto. Eu trato você como eu gostaria de ser tratado. Porque o que nós precisamos entender, querido, é que os nossos filhos... Quantos são pais aqui? Missão, né? A minha esposa diz que filho é um ministério. E todo ministério exerce muito trabalho. E você mimar filho, meu Pai do céu. E eu vou falar uma coisa para você: um pai nunca esquece um filho, mas um filho esquece um pai. Não acredito. Vai ali no asilo, escuta a história deles. Então, os nossos filhos, quando nós mimamos eles, nós não geramos discípulos, nós geramos monstros. Porque eles passam a não dar valor por aquilo que receberam.
Um dia, tinha um mocinho aqui na igreja, que ele estava louco para começar a arrumar uma namoradinha. E um dia ele veio falar assim para mim: após, eu queria saber como é que eu faço para arrumar uma namorada. Eu falei assim: você já trabalha? Não. Eu falei assim: então quando você começar a trabalhar, você arruma. Ele nunca mais veio na igreja. Aí você fala assim para mim: por que você falou isso para ele? Porque ele teria condições de comprar o presente para dar para ela, não ter que pedir para o pai. Que graça tem você dar alguma coisa para alguém que não foi você que não lutou? Não é gostoso você chegar na sua casa e falar assim: esse é o meu carro, essa é a minha casa, essa é a minha bicicleta, essa é a minha tartaruga, nem que seja a sua calopsita, mas é sua. Eu estou falando de uma coisa tão simples para você rir, para você entender, para massagear, para você depois receber a pancadinha, entendeu? Mas é o prazer de você dizer: meu, eu conquistei, fui eu que lutei. Eu tinha 9 anos, eu era servente de pedreiro. 9. Tenho 43 hoje, não morri. Pega um menino da nossa idade e fala para ele: vai trabalhar de servente hoje. Primeiro, que a justiça vem contra nós. As próprias leis foram criadas para, na verdade, trazer desordem da nossa casa. Por isso nós estamos encontrando o que nós estamos encontrando. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Significa então que nós acomodamos também nesse processo. No fundo, todos buscamos a nossa zona de conforto, e muitas vezes não há nada de errado nisso, a não ser pelo fato de o fazermos à custa do sacrifício da vontade de Deus para nós, e em prejuízo àqueles que poderíamos abençoar, se não estivéssemos tão acomodados. Eu ia falar uma coisa, mas deixa para lá. A acomodação impede de usufruirmos o que Deus tem de melhor para a nossa vida, impede de avançarmos, impede de irmos além. Deus não é acomodado. Você pode dizer isso? Conta isso para o teu irmão: Deus não é acomodado. Quantos são imagens e semelhanças do Senhor? Opa! Se Deus não é acomodado, a imagem e semelhança também não pode? Fala para o irmão: se você estava acomodado, você vai sair daqui hoje fervendo, irmão. Fala para ele: você vai. Em toda a Bíblia encontraremos um Deus motivador, um Deus que sempre quer mais para os seus filhos, abundantemente mais. A Bíblia, você nunca vai encontrar Deus falando assim: isso, fica assim, meu, curte a sua depressão aí, curte mesmo essa fraqueza, isso, curte mesmo esse chatismo. Você não encontra Deus falando isso, irmão. Você não encontra. O acomodado até sonha em crescer, mas não sai do lugar, não decola, não faz nada para que os seus sonhos se realizem, não corre atrás, não busca em Deus o melhor para a sua vida. Desse jeito tá bom, diz alguns. Você conhece gente que fala só isso? Tá bom. Aleluia. Deus dá saúde, tá bom. Para se alcançar o sucesso é necessário muitas vezes sair do conforto da nossa casa, da comodidade do dia a dia, e enfrentarmos a batalha. Passaremos por chuvas, tempestades, ventos fortes, sentiremos frio ou calor intenso, mas uma coisa é certa: seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O esforço nunca será em vão, já a comodidade sim. A comodidade gera aquele sentimento de: por que eu não fiz isso antes? Mas eu devia ter feito. Não fez porque estava acomodado. Está acabando. Personagens bíblicos que se acomodaram: Eli. Os filhos pegavam o garfo e a carne que era para ser sacrificada ao Senhor, para receber a gordura, a fumaça e parte para alimentar os levitas, o que eles faziam? Eles metiam o garfo na carne, na comida, comiam e se prostituíam. E o Eli foi deixando, e foi criando barriga, e um belo de um dia o Eli estava sentado na porta do templo, e aí recebe a notícia de que os filhos morreram. O Eli cai de susto, gordo, pesado que era o pescoço, e morre. E aí um netinho que estava para nascer, a mulher, quando está gerando, coloca o nome dele de Icabô, ou Icabote, como dizem alguns. A tradução dessa palavra é: foi-se a glória de Israel, ou foi-se a glória do Senhor. Ia marcar a vida do menino com o nome de uma tragédia,
porque simplesmente se acomodou com as coisas que estavam erradas. Sansão nasceu no ventre, foi consagrado no ventre para ser nazireu. Nazireu não toca em ossos. Nazireu tinha que manter um padrão de vida com o Senhor. Qual foi a queda do Sansão? Se você estudar toda a história do Sansão, um mel chamou a atenção dele dentro de uma ossada de leão. Ali ele já começou a transgredir. Ele toma aquele mel e quando ele chega em casa ele dá para os pais e não conta para os pais de onde ele tirou aquele mel. E o que o Sansão fez? O Sansão fez o que nós não podemos fazer. O Sansão desceu. O Sansão desceu da onde estava para descer, procurar uma mulher que não era do seu povo, contrariando uma ordem do Senhor, agradou os seus olhos. Quantos comigo? Se acomodou. O que aconteceu com o Saul? O Saul, na verdade, ele tinha dificuldade para se aceitar como era. Tinha uma deficiência de caráter. Era um homem bonito, alto, grande, formoso, mas ele não tinha controle da situação. Então, para agradar as pessoas, ele transgride uma ordem do Senhor. Eles sugerem que ele poupe o gado, que ele poupe as ovelhas gordas e poupe o rei. Ele aceita a instrução, se acomodou na vontade do povo, mas não quis agradar o Senhor. O que mais? Os 10 espias. O Senhor não separa 12. Foram um de cada tribo. Mas você sabe que 2 trouxeram um relatório positivo. Ele foi o Josué e o Caleb. Mas os outros 10 que trouxeram um relatório negativo, quem eram esses homens? Esses homens não eram homem qualquer. A Bíblia diz que eles eram os cabeças de cada tribo. Eram os maiorais de cada tribo. O Josué, que foi junto para espiar a terra, era o homem que auxiliava o Moisés, irmãos. Ou seja, eram homens de alto escalão junto com Moisés. Era um homem de intimidade com Moisés. Ele separa os 12 e fala: espia a terra. 2, traz um relatório. A terra é poderosa, a terra é tremenda. Trouxemos até a amostra do que tem lá. Mas tem inimigos sim, mas o Senhor nos dará esses inimigos. Outros 10 não. Se acomodaram naquilo que os olhos estavam vendo, as dificuldades, esqueceram da grandeza do Senhor, que destruiu os seus inimigos quando saíram do Egito. Quantos já foram muito abençoados por Deus? Quantos já viram Deus dar vitórias poderosas para você? Eu mesmo hoje. Mas às vezes alguma situação surge diante de nós, a gente fala: ai Deus, é o mesmo que fez aquilo, vai fazer de novo. Mas Ele fez porque você creu, e vai fazer se você continuar crendo. Ló, que se acostumou com a prostituição da cidade, escolheu aquilo que era bonito, prazeroso, e foi. Quando ele chega lá, ele vê a sodomia que estava naquela cidade. Qual era a atitude de um homem de Deus? Esse lugar não é para nós. Não, esse lugar aqui não é para nós ficar. Vamos catar as coisas, vamos embora. Ah não, vamos ficar aqui. Deus entende. Deus vai mudar. Deus vai mudar. Sabe o que aconteceu, irmão? Aonde a mulher do Ló se tornou uma estátua de sal pela desobediência, hoje é o Mar Morto. O que tira no Mar Morto? Sal. Sal, na Bíblia, é símbolo da fidelidade. Deus é fiel, Ele não volta atrás. Mas eu e você voltamos. Fala para o teu irmão: Deus não volta atrás. Fala mais você e eu voltamos. Mas por que Deus fez aquilo com a mulher do Ló? Deus disse o que para ela? Não olha para trás. O que ela fez? O que Deus tinha que fazer? Cumpriu o que Ele falou. Não olha para trás. Ele não vai voltar atrás. Então para com esse negócio que um dia falaram para você, que Deus é amor. Lógico que Ele é amor, mas não se esqueça da outra vertente. O amor se cumpre com justiça. Nossa, que assustado que você ficou. Dá uma olhadinha para a cara do seu irmão para você ver como ele está assustado. Olha, agora ele riu. Personagens bíblicos que não se acomodaram. Abraão, sai da terra, da parentela, da casa do teu pai, vai. Eu já contei isso aqui para você outro dia. Lá na sua casa tem um cômodo só de bugiganga, tem ou não tem? E se abrir os guarda-roupa, então, sangue de Jesus. As gavetas, pai das luzes. Não é? A gente tem a mania de juntar tralha. Imagina Deus falando para Abraão: Abraão,
Sai dessa vidinha padronizada que você tem aí agora. Esse padrãozinho que você criou aqui, ó. E vai para um lugar que eu vou te mostrar. Que obediência. Eu acho que ele tinha uns pés de coco lá, irmão. Uma cebolinha. Eu acho que ele tinha um monte de coisa boa lá, irmão. Você tinha. Ah, Senhor, as minhas coisas. Sai daí, vai para um lugar que eu te mostrar. Quando você chegar lá, eu falo onde você chegou. Não é aquele negócio assim, ó. Sai daqui e vai para a rua tal. É vai, que lá eu te mostro. Que fé. Fala para o teu irmão, se você fosse Abraão, você teria essa fé, irmão? Olha para mim. E você vai balançar assim se você tem e se você não tem. Vamos ser sinceros agora. Se você fosse Abraão, você teria essa fé? Eu não teria. Hoje eu não teria. Ah, você não tem que ser fraco. Sai. Larga tudo aí. E vai para lá que eu vou te mostrar. Para onde, Senhor? Vou te mostrar. Mas vá. Quando Deus manda você, tira você da empresa que você trabalha, já fica apavorado. Ai, Jesus, como é que eu vou pagar minhas contas? Sangue de Jesus. E agora? Se Ele mandou você sair, saiu, ué. Ele sabe o que faz. Agora Ele vai falar para você sai. Porque é o que eu vou te mostrar. O que mais? Para acabar. José, já contei a história dele. Josué, o Caleb, obediência. O Davi. Um homem que na verdade foi perseguido, ele podia ter matado Saul, mas na verdade não se acomodou na palavra que tinha. Deus tinha uma palavra que ele governaria. O Neemias, restaurar os muros de Jerusalém. Quando ele chega lá, a cidade está desolada, acabada, destruída. Ele podia ter muito bem dito assim: olha, Senhor, obrigado, mas não é comigo. Mas não, irmão, 52 dias a cidade foi restaurada. Não se acomodou. Jesus, você imaginou se Jesus viesse meio lambão assim? O que é que tem que fazer aqui? Morrer na cruz? Ah, não, tô fora, mano. Morrer na cruz, tô fora, cara. Por um leve momento Jesus disse assim: Pai, passa de mim esse cálice. Aí no meu texto, da minha Bíblia e da sua Bíblia, tem um ponto e vírgula. Você aprendeu na escola que nessa hora você respira, engole e começa de novo. Todavia seja feita a tua vontade. Quando dá aqueles faniquito em você, em mim, em nós, que de vez em quando dá. De vez em quando o tico e o teco surta. Surta ou não surta? Surta. De vez em quando a gente dá uma surtada, não dá? Quando dá, como é que você faz? Não aguento mais essa casa, esse marido, Deus que me livre, não sei porque que casei, essa mulher também, essa filharada. Quando surta assim, qual é o depois do ponto e vírgula? Mas Senhor, todavia seja feita a sua vontade. É assim? Não. Normalmente não é. Aí o pai dá uma vassourada, uma tamancada, que nem diz as irmãs, dá uma tamancada e fala: nossa, como Deus é. Não, Deus está só corrigindo o que você falou. Para terminar, eu termino com essa frase, que é um livro. Não há nada de confortável na Bíblia, até que nós conseguimos fazer o confortável para nós mesmos. Daí então talvez estejamos confortáveis demais com ela. Cuidado para não pensar que você já conhece a Bíblia, só porque você não tem mais problemas com ela. Será que aprendemos a não realmente escutar a Bíblia? Será que chegamos ao ponto de não mais questionar a Bíblia e não mais ser questionados por ela? Cuidado quando você se apresenta às vezes achando que você, porque conhece uma porção de textos, já conhece tudo. Porque muitas vezes ao achar isso, você se acomodou na sua religião. E eu vou te contar uma coisa que eu não ia falar, eu vou falar. O que mais tem no nosso meio é gente cheia de teologia, mas sem testemunho. Tem gente cheia de letra, mas sem experiência com Ele. Tem gente que conhece não sei quantos escritores da época antiga, contemporâneo, mas não tem condições de contar que Deus fez algo na vida dele, a não ser que deu um diploma de teologia. Gosta de estudar? Estude, ame. Porque se você tem uma coisa que ninguém vai roubar de você, é o conhecimento, mas não faça disso uma plataforma, porque isso engessa você de viver as experiências com o Pai. Isso
gera um comodismo achando que isso é o suficiente. Eu conheço um monte de gente letrada, que se você compartilhar 5 ministérios com ela, para ela é uma heresia. Vamos orar pedindo a Deus que ajuste a nossa vida, sim ou não? Vamos ficar em pé então, por favor. Deu para entender um pouquinho? Você volta semana que vem? Vamos orar? Abre as mãos assim.